A violência é a maior virtude do homem. Essa frase me causou um estranhamento a primeira vez que eu ouvi e eu precisei buscar ir mais a fundo e entender o porquê dela existir. E além de entender o porquê dela existir, eu entendi o porquê de ter me causado estranhamento também. Deixa eu só ver se o microfone está de boa aqui, tá tudo certinho. A gente vai começar esse vídeo com uma frase do Jordan Peterson. Caso você não conheça, vale a pena conhecer sobre ele, sobre suas obras, é bem bacana. E a frase, obviamente eu não vou lembrar as palavras que ele usou, porque eu não tenho a frase aqui, mas o contexto já vai fazer sentido. Ele diz que um homem inofensivo não é um homem bom. Um homem bom é um homem muito, muito perigoso, mas que tem isso sob controle. E partindo lá do princípio de que um homem, né, pra gente entender por que isso foi tão demonizado, por que a gente começou, a nossa sociedade começou a olhar isso de uma forma tão negativa e que talvez você também olhe. Nos nossos primórdios lá, milhões de anos atrás, na nossa construção social, o homem ele teve que desenvolver suas habilidades de forma agressiva e violenta, porque ele precisava caçar animais grandes e perigosos, proteger a sua tribo, sua família de ataques de outras tribos. Então, essa figura masculina precisou ser moldada com base em violência. E com o tempo, a gente acabou não precisando mais, né, caçar. A gente não precisa, hoje em dia a gente não precisa mais caçar. A gente não precisa entrar em combates diários ou semanais com outras tribos, pelo menos a maioria de nós não precisa. E isso faz com que nosso ímpeto violento, agressivo, seja desnecessário para alguns. E essa visão de que isso é desnecessário, que isso é uma coisa ruim, negativa, foi construída ao longo do tempo, não só por essa não necessidade, mas também porque um homem que é inseguro, que é frágil, vulnerável, ele é muito mais fácil de ser controlado. Aí eu não vou me aprofundar nesse assunto porque não é o tema do vídeo, mas é uma reflexão válida. E quando a gente vê essa característica masculina sendo demonizada como se fosse um feature opcional que você pode escolher ter ou não ter, isso traz consequências extremamente negativas para a nossa vida. Eu tô meio torto aqui porque tem um gato, não vai dar para ver ele. Lentinho, aparece aí só para você dar um salve aí. Eu sou obrigado, né? O nosso felino caçador de javali está aqui e eu não posso negar o carinho a ele, porque isso é muito ruim para um gato e para um ser humano. Voltando ao nosso assunto, acho que eu me perca. Quando a gente tira esse ímpeto violento, eu já cansei de ficar com esse braço torto, esse ímpeto violento do homem, resolve tirar ou tentar tirar isso do homem, faz com que a gente simplesmente não aprenda a lidar com isso. Ou seja, isso não é opcional. Isso vem com você. Isso está dentro de você. E olhar como uma coisa opcional faz você não trabalhar a sua cabeça para desenvolver isso ou canalizar isso da melhor forma. E quando você não desenvolve esse lado emocional ou esse lado violento, isso tem duas consequências possíveis, que é ou você se torna um grande passivo ou um grande agressivo, justamente por não ter aprendido a controlar. E ambas as opções são muito perigosas, porque quando você se torna um passivo, você se torna uma pessoa, um homem passivo, ele se torna um homem depressivo, ansioso, sem propósito, e ele fica guardando esse ímpeto dentro dele, escondendo e negando isso por tanto tempo que ele vai explodir em algum momento. Ou talvez ele vai explodir em diversos episódios durante a sua vida. E o homem violento, ele se torna um perigo para ele, um perigo para a sociedade e para a sua família. Então, a gente já, partindo desse princípio, já dá para entender que a pior escolha
da vida de um homem é negar esse instinto dele. Então, existem algumas formas de você desenvolver isso, aprender a lidar com isso, aprender a controlar isso dentro de você. Eu já vou abordar isso. Eu só queria trazer um exemplo muito importante, que é um exemplo animal, mas que ele vai fazer você ver um espelho disso na nossa sociedade. Eu sempre trago exemplos do reino animal porque eu acho que são muito nítidos para a gente entender muita coisa. Eu sempre falo dos lobos, então a gente vai falar dos elefantes, que também são animais mamíferos que vivem em sociedade, em grupo. E se dentro de um grupo, um elefante, ele começa a desenvolver ou apresentar atitudes, ações agressivas, comportamentos descontrolados, ele está colocando em risco tanto o seu grupo, a sua família, quanto os outros elefantes que estão ao seu redor. Mas principalmente ele representa um risco muito grande para o seu grupo. Então o seu próprio grupo ou o mata ou o tira do bando, para que ele não represente mais aquele risco. Esse elefante, ele apresenta esses comportamentos, na sua maioria das vezes, por não ter tido uma referência de um macho, né? Talvez o pai dele foi morto num combate, alguma coisa assim, ele não teve essa referência, não cresceu com essa referência de um macho que ensinasse ele a se comportar da maneira certa, tendo ele as suas características e necessidades de um animal macho, né? As suas necessidades masculinas ali. E se a gente for ver isso na nossa sociedade, da mesma forma que um animal ele é expulso da sociedade, do seu grupo, aqui acontece a mesma coisa. Essa galera que é muito agressiva, valentona, que arruma briga por qualquer motivo, enfim, a gente sempre, provavelmente você já viu em algum momento da sua vida, aquele cara dentro de uma balada que arruma briga, o cara olha torto para a mulher dele, olha torto para ele já quer sair na mão, quer arrumar confusão. Esse cara ele representa um grande risco para ele, para as pessoas que estão ao redor dele, mas principalmente para a mulher dele. Porque quando isso acontece, por exemplo, eu venho do Rio de Janeiro e eu já vi isso acontecer tantas vezes, de o cara arrumar essa confusão, bater no o outro cara vai em casa, pega o seu equipamento de cuspir fogo, faz o cara virar uma peneira e às vezes alguém da sua família é atingido também. Isso é extremamente triste, mas isso é uma verdade. Tudo poderia ter sido evitado. Tudo poderia ter sido mais tranquilo se ele fosse uma pessoa, um homem e não um moleque. Assim como um cara inofensivo que não aprendeu a controlar isso e se tornou um passivo, imagina que ele está andando na rua e com a sua mulher. E um cara, um louco na rua, alguém com talvez um transtorno, né, uma crise psicótica, um mendigo que esteja revoltado com a vida, resolve atacar a mulher dele. Mas ele não se desenvolveu o suficiente, não desenvolveu sua violência de forma controlada, não tem capacidade de luta, não tem força. Esse outro homem esse agressor vai atacar a mulher dele. Se coloque nessa situação. O que você vai fazer? Você vai falar, ô irmãozão, dá só uma segurada aí, 10 minutinhos pra eu ligar pra alguém aqui pra me ajudar, um homem aqui pra um amigo, pra polícia, rapidão, que aí eles vêm, depois tu ataca e a gente protege. Isso não, na vida real isso não funciona. Ele vai atacar sua mulher, talvez ele tire a vida dela. E você vai ficar carregando isso pro resto da sua vida, porque sim, era o seu dever proteger ela. É o seu dever como homem proteger a sua família. E foda-se se a sociedade fala ao contrário disso. Porque a vida real não é um conto de fadas. Por mais que a gente viva hoje numa sociedade muito segura, numa situação muito mais segura do que era 1000 anos atrás, as pessoas ainda são perigosas, você ainda corre risco, a sua família ainda corre risco e você tem que estar preparado. Dito isso,
Como eu faço para melhorar e não ser uma pessoa descontrolada? Eu acho. Tem 5 passos muito importantes. E eu acho não. Na verdade, isso é uma verdade. Quando a gente. O primeiro passo é quando a gente aprende uma arte marcial. Isso é o primeiro passo para você começar a desenvolver a sua violência e canalizá-la da forma certa. Vale para qualquer esporte canalizar essa violência? Sim. Você pode aprender a controlar isso correndo, porque você está canalizando esse sentimento, essa energia que tem dentro de você para um esporte. Mas eu gosto de falar da luta, porque da arte marcial, porque ela, além de te colocar em contato mais real. Deixa eu só tomar um café aqui. Antes que esfrie, né? Além dela te colocar em contato mais real com a agressividade, com essa violência controlada, você está aprendendo a apanhar e se manter controlado diante dessa situação. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do boxe, que é o que eu faço. Eu já fiz diversas artes marciais, jiu-jitsu, judô, e todas elas têm esse mesmo princípio, mas eu vou te dar o exemplo do boxe, porque é o que eu estou vivendo hoje. Quando você está numa luta, num sparring, e você está apanhando, se você tentar revidar de forma descontrolada, você fica meio desesperado, o que acontece é que você está abrindo o seu jogo, você está abrindo a sua guarda para apanhar mais. Então, com o tempo, você vai aprendendo isso inconscientemente, isso vai se tornando natural dentro de você. Você vai aprendendo que quando você está apanhando, você tem que agir com inteligência. Quando você está numa situação ruim, você não pode agir apenas por instinto, você tem que agir com sabedoria. Então você vai se defender, vai esperar o melhor momento e vai atacar. Porque se você fizer só o atacar sem pensar e sem esperar o momento, você apenas vai apanhar mais. Então isso te ajuda a aprender a lidar, a pensar com frieza e calma nos momentos mais difíceis, porque, mano, não tem coisa pior do que você tá tomando zilhão de soco na cara e ter que pensar nesse momento ainda. Para o homem apanhar é uma das coisas que deixam ele mais vulnerável no mundo. E trabalhar isso é muito importante. Mas serve para qualquer esporte. Eu só sempre bato na tecla da arte marcial porque você, homem, precisa aprender a lutar e está apto para defender a sua família. E ponto 2, você precisa desenvolver a sua força, você precisa ser forte. Quando você se torna uma pessoa forte fisicamente, você desenvolve uma autoconfiança muito forte. Você se torna uma pessoa mais segura de si, o que faz com que você não tenha que se provar para ninguém. O que faz com que você não tenha que entrar em combate, porque você sabe que, mano, tá tudo certo. Se eu precisar, eu sei, eu sou forte, eu tô aqui. Se minha mulher precisar, eu vou ser forte. Você não precisa se provar o tempo todo, porque você já tem essa verdade certa dentro de você, porque você colocou isso em prática. Você tirou 200 quilos do chão, você, sei lá, fez supino com 180 quilos. E junto a isso você tem habilidade de luta. Então você se torna uma pessoa muito segura e confiante. E essa confiança, ela passa de forma muito nítida para sua companheira, por exemplo. E ela se sente muito mais segura de estar com você, de estar do seu lado. E se você não representa essa figura que ela busca, isso eu falo de qualquer mulher. Toda mulher busca isso, mesmo que instintivamente, mesmo que não conscientemente. Quando você representa isso para ela, você tem um relacionamento muito mais saudável. O terceiro é talvez um dos mais importantes. Na verdade, todos esses são importantes no mesmo nível. Eu acho que é difícil falar que um é mais importante que o outro. Mas a inteligência emocional, a aprender a desenvolver isso, a conhecer, desenvolver conhecimento dessa área. Isso é muito importante. Por exemplo, esse vídeo que você está vendo, talvez ele tenha clareado algumas coisas na sua cabeça, te dado algumas referências, algumas coisas que te fizeram pensar, reflexões, ou até mesmo te fazer querer aprender mais sobre o assunto, querer ir mais a fundo sobre esse assunto. E isso é o seu desenvolvimento emocional, psicológico
de forma mais intelectual, que é muito importante. Tá escurecendo pra caramba já. Mano, são 10 para as 6, não era pra estar escurecendo já, né? Mas tudo bem, deve ser uma nuvem. Já foram, né, 1, 2, 3. O quarto é a sua fé, né? E quando eu falo fé, eu não falo em Deus. Eu falo o não o especificamente em Deus, né, mas a sua fé em algo maior, a sua espiritualidade. Isso precisa estar desenvolvido, porque isso te traz muitos controles que você não desenvolve de outra forma. Isso te traz muita segurança e paz interior que você não consegue encontrar em outros lugares. Então, é uma coisa muito importante para se desenvolver. Eu tinha falado que eram 5 coisas, mas não eram, eram 4. Eu errei na conta. E se vale mais uma reflexão agora final, tem uma coisa que eu li, que me tocou bastante, e eu achei que seria bacana trazer nesse vídeo também. Bom, eu sou cristão, e lendo a Bíblia eu li um versículo que está lá em Lucas 22, 36, se eu não me engano. Eu não tô, né, não tenho um roteiro desse vídeo, então eu não tenho aqui certinho tudo que eu tenho que falar, ou os certinhos os números ou capítulos, enfim, não tem nada aqui, eu estou tirando da minha cabeça, então talvez eu erre. Mas em Lucas 22, 36, Jesus ele fala com os apóstolos, depois de falar muitas vezes que eles não deveriam se preocupar com nada nas suas missões, eles poderiam ir para as suas missões, para suas pregações, sem levar nada, nem chinelo, nem um saco, bolsa, porque Deus proveria tudo para eles. Pela primeira vez, Jesus fala para os discípulos, isso algumas horas antes de ser preso, a caminho da sua execução, ele fala para os apóstolos: levem as suas bolsas e, caso não tenham espadas, vendam a sua capa e comprem uma. E isso significa basicamente não que os apóstolos iriam entrar num combate físico. E isso ficou muito claro na hora que Jesus foi preso e Pedro arrancou a orelha de um soldado com a espada e Jesus curou esse soldado. Isso ficou muito claro que esse preparo não era para que você entrasse numa guerra, para que você fosse uma pessoa agressiva. Esse era um preparo para que você estivesse preparado para os momentos ruins. E a sua guerra, ela é espiritual, ela é dentro de você. O seu combate é com você mesmo. Então, esteja preparado com as suas armas, se desenvolva tanto espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, mas se desenvolva fisicamente. Esteja pronto. Se um dia vier ao caso de você precisar entrar num combate, você não vai ser um bobão, um bundão, um cara inútil. Você vai ser o homem que vai proteger a sua família. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que essa reflexão tenha sido válida para vocês. E, bom, obrigado por assistir até aqui. Deixem aqui nos comentários suas histórias, se você discorda, se você concorda com o que eu falei e o que você gostaria que fosse abordado num próximo vídeo. Um abraço.